apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Um prazer, uma satisfação mais uma vez participar aqui do Check-up no rádio com temas relacionados à saúde do idoso. Pegando aqui o gancho aqui do trânsito, tem crescido bastante o número de idosos no volante também? Na verdade, à medida que a população idosa envelhece, aumenta o número de pessoas idosas nessa faixa etária. A quantidade de pessoas aumentando, naturalmente a quantidade de pessoas idosas que dirigem também aumenta. E aí é uma questão que a gente tem que estar bem atento, as famílias estarem bem atentas até quando o idoso pode dirigir. Obrigado, Fatinha. Cafezinho, águazinha gelada só para Dr. Belísio. Pois é, né? Tô aqui desde as 6 da manhã, não recebi nem obrigado ainda, né, Geraldinho? Nem um aperto de mão. Vamos lá. Então, muita atenção nessas horas. A gente sabe que para dirigir não existe idade máxima, né? Não tem, assim, pelo menos até onde eu saiba, o Código de Trânsito não proíbe pela idade. Entretanto, para você dirigir, você requer capacidades físicas e mentais, assim vamos dizer. Você precisa de ter uma visão boa, isso já na habilitação é feito. Você precisa ter uma capacidade auditiva boa. O idoso, a gente sabe que ele tem incidência maior de presbiacusia, de perda de audição. Você precisa ter uma capacidade física mínima, por exemplo, para frear, até mesmo para poder guiar o volante. O idoso precisa ter uma capacidade de equilíbrio, de coordenação, de força e uma capacidade mental. A maior dificuldade que a gente encontra é quando os idosos estão perdendo a capacidade de discernimento, quando eles estão começando a demenciar. E na fase inicial da demência eles tendem a tentarem a não reconhecerem o problema. As famílias percebem que eles já têm algum déficit cognitivo, que eles já têm algum grau de demência. O médico sabe disso e esse paciente ainda acha que pode dirigir e há um conflito. Então, oficialmente a gente tem que elaborar um laudo e dizer até quando esse paciente é feita, logicamente, uma avaliação global, de visão, de capacidade física, marcha, equilíbrio, aquela avaliação geriátrica global que a gente sempre faz, e uma avaliação cognitiva. Alguns testes cognitivos são importantes para a gente saber se ele tem capacidade de dirigir, sob o risco de estar desatento, de provocar um acidente ou até mesmo colocar a própria vida dele em risco. Então, até quando o idoso pode conduzir um veículo, isso depende muito da capacidade de saúde dele e deve ser bem avaliado. Não é só a idade, não é só uma deficiência que ele venha a ter. É um conjunto de fatores que podem liberar ou não. E muitas vezes o próprio paciente ele não aceita esse tipo de proibição. Isso tem que ser uma coisa gradual, paulatina, conversada, dialogada, para que ele possa entender. Principalmente aqueles que estão abrindo um quadro de demência, muitas vezes sutil, que ele não reconhece. Era até isso que eu ia perguntar. Muitos dos idosos, eles sabem a hora de parar, de dirigir ou não? E eles têm até dificuldade de, por exemplo, ter essa parada? A dificuldade é sempre, né? Não só, eu diria, não só de dirigir, Marcos, mas qualquer perda de autonomia, eles têm uma dificuldade. Se é autonomia de gerir o próprio dinheiro, se é autonomia de gerir a própria casa. Muitos não podem mais cozinhar, por exemplo, porque está esquecendo o fogão ligado, se queima, tem um risco de acontecer algum acidente. Então, com a direção, não deixa de ser uma capacidade de autonomia. Logicamente que a gente, esses dois pilares de manter o paciente autônomo e independente são duas coisas que a gente está sempre trabalhando. A gente tenta deixar o máximo possível, os objetivos são sempre em cima disso, de deixar ele com capacidade de gerir a própria vida, mas
algumas vezes, mesmo ele achando que tem condições, ele não tem. E isso é sempre muito desagradável, é sempre muito complexo para a gente poder retirar uma capacidade que ele imagina que tem e ele não tem. Isso acontece muito nos transtornos não, nas síndromes demenciais, principalmente nas iniciais, seja por Alzheimer, seja por um déficit cognitivo leve, seja por um transtorno neurocognitivo subjetivo, seja por uma demência vascular, corpúsculo de Levy, uma demência por Parkinson, uma demência reversível, uma frontotemporal, qualquer que seja a demência, a gente fala Alzheimer porque é a mais comum. Nas fases iniciais a gente tem mais dificuldade. Nas fases intermediárias, então o paciente já não tem, nas fases moderadas, assim vamos dizer, já não nem lembra mais que consegue dirigir. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu queria que o senhor, se possível, me respondesse. Esses dias, minha mãe a pressão dela estava muito alta, né? Teve um dia que estava muito baixa, estava 6/4. Aí eu fui, não deu o remédio. Aí foi, no outro dia, de noite, a pressão dela estava 20. Estava muito alta, né? Aí foi, ela, uns dias anteriores, ela apareceu com uns tremores, assim, o corpo tremendo, tipo dando um choque. Aí foi, graças a Deus, a pressão está controlada, né? Só que ela está oscilando muito, ela baixa, sobe. E assim, eu fiquei muito preocupada também com isso, com esse choque que ela estava dando e esses, tipo, uns tremores. Eu queria que o senhor me dissesse o que pode ser. E era para ela voltar, era com 6 meses, faz 4 meses. O senhor acha melhor voltar agora? Me responda, por favor. Bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Bom dia. Seguinte, a pressão do paciente idoso, ela tem algumas peculiaridades que a gente precisa reforçar na consulta. A primeira delas é que a artéria, onde passa o sangue, onde o sangue leva, por onde o coração manda o sangue, as artérias, e é onde a gente mede a pressão, elas são mais calcificadas, são mais endurecidas. Então isso pode falsear a verificação de pressão. A gente tem algumas manobras técnicas que a gente pode ver se aquela artéria está calcificada e se aquela pressão não está mais acima do que ela realmente está. Na semiologia, com os alunos, a gente trabalha bastante essa questão da pseudo-hipertensão, em virtude dessa calcificação, desse enrijecimento, da manobra de Osler que a gente faz. Então, pode estar falseada essa pressão para cima. E aí, se você não tiver esse cuidado, você pode medicar esse paciente e ele ficar tendo queda de pressão. Então, um dos detalhes é esse. Outro detalhe é que a pressão do paciente idoso, ela pode variar durante o dia, isso qualquer pessoa pode variar, mas ela varia com fatores externos muito mais facilmente do que o adulto jovem. Desculpem. Por exemplo, uma questão de ingestão hídrica. Se o paciente idoso ele bebe bem, ele ingere bem líquidos, ele tem um risco menor dessa pressão variar. Dependendo do ambiente que ele esteja, por exemplo, na nossa região é muito quente, e aí eles podem perder pelo suor e essa pressão ela ficar tendo a gente chama de labilidade pressórica. Ele pode ficar variando mais do que a variabilidade normal durante o dia. Um outro fato são doenças. Algumas doenças elas atuam nesse controle, eu dizia até neurológico da pressão arterial. A pressão a gente tem uma espécie de sensores. Os idosos têm os sensores, os baroreceptores que ficam aqui no pescoço, né? Na região cervical, e eles notam essa variação de pressão. Ele é um sensor, e quando ela está baixa eles tendem a aumentar, quando ela está alta eles eles avisam o organismo.
esses sensores, eles envelhecem também, eles têm mais dificuldade de notar essas variabilidades de pressão, essa labilidade pressórica. Então é mais um fator, o envelhecimento dos barorreceptores, esse mecanismo com o qual a gente detecta a pressão arterial. E por último, sim, eu falei de doenças, né? Doenças como, por exemplo, doença de Parkinson, ela atua muito nesse controle pressórico, pelas desautonomias, né? Doenças como diabetes também, ela pode fazer com que a pressão varie mais do que o normal. E por último, e aí respondendo a pergunta da ouvinte, medicamentos. Medicamentos para pressão, eles podem, se não bem assim, medicados, ou se os pacientes não tomam de uma forma adequada, eles podem fazer com que essa pressão ela fique variando. Por exemplo, um medicamento que ele tem que ser feito 2 vezes ao dia, se o paciente só toma 1 vez ao dia, ela vai estar controlada durante o dia e à noite ela vai estar descontrolada, porque ele é para funcionar 24 horas. Ou o paciente é para tomar 2 vezes ao dia, ele quer tomar as 2 de uma vez só. Então você pode ter uma queda de pressão no início e depois você ter uma pressão alta. Você pode variar essa pressão. A não adesão ao tratamento também não medicamentoso, se ele é um paciente que faz o tratamento com o medicamento mesmo correto, mas ele tem uma ingestão de sal muito alta, ou ele tem uma ingestão de produtos industrializados, ele tem não controla bem o estresse, e aí isso é um fator, ele tem dor, isso pode variar a pressão para cima ou para baixo, ele não dorme bem. Semana passada a gente falou sobre a apneia do sono, e é um dos fatores de má controle pressórico. A verdade é que precisa ser revisado. A ouvinte, ela é filha de uma paciente, ela pode entrar em contato conosco lá pelo consultório, que a gente pode dar uma orientação. Se for o caso, a gente dá uma avaliada. Mas a orientação para os ouvintes em geral é que a pressão do idoso ela tem algumas peculiaridades, ela pode ser mascarada, falseada, simplesmente pelo envelhecimento das artérias, dos nossos sensores que detectam a pressão arterial, por medicamentos que podem subir, podem baixar. Os próprios medicamentos da pressão, se não forem bem administrados, eles podem alterar essa pressão. Doenças, fatores externos como dor, como sono, isso pode ter. Agora, o que as pessoas têm que entender é que, principalmente aquelas que ficam verificando várias vezes ao dia, não é o caso da pergunta, mas tem muita gente que fica verificando a pressão várias vezes ao dia. Uma hora dá 11%, outra hora dá 13/9, outra hora dá... Então, doutor, a pressão está variando muito. Isso é normal. Se for dentro de uma faixa de normalidade, isso é normal. A gente tem medidas de verificação domiciliar, pede para ir 3, 4, 5 vezes na semana no posto de saúde, verificar, ou mesmo se tiver alguém que possa verificar em casa, ou se for o caso, a gente pede uma monitorização ambulatorial da pressão arterial, o famoso MAPA, aquele exame que coloca um aparelho de verificar pressão no braço, ele fica verificando 24 horas. Mas são essas as principais causas que podem fazer com que a pressão do idoso ela tenha variações, desde ela ser mal verificada, se ela está falseada, até todas essas outras situações. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta do Belísio. O idoso que é fumante e que apresenta secreção e às vezes acompanhado de tosse, o que vem assim. Deu para entender a pergunta, doutor Belísio? O tabagismo, o que é que acontece? À medida que a fumaça entra no pulmão, ela vai agredindo o pulmão. E aí o pulmão vai se defendendo. Ao longo do tempo, ele começa a perder a capacidade de defesa. As nossas defesas pulmonares, elas são alguns cílios que a gente tem, uma espécie de pelos, que a gente coloca a secreção para fora, coloca micro-organismos. Então perde essa capacidade de drenar a secreção, a própria barreira, o próprio tecido ele fica alterado, de forma que a fumaça ela agride ao ponto de o pulmão perder as defesas, ele ficar mais enrijecido, ele ficar com dificuldade de passagem de ar. Então esse pulmão, ele, ao longo do tempo, ele vai ficando agredido, o que a gente chama no futuro de
DPOC, enfisema pulmonar. É uma das complicações do tabagismo. Além de câncer de pulmão, além de várias outras doenças que o tabagismo pode levar. Mas, nesse caso da pergunta que é sobre secreção e tosse, quando esse pulmão é muito agredido, quando a doença se desenvolve, o organismo tende como eu falei, perder as defesas, e aí ele tem uma tendência a tossir, a criar secreção, a cansar. São os sintomas da doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, que antigamente se dividia em enfisema pulmonar, DPOC e assim por diante, mas quando o paciente é tabagista e ele desenvolve esses sintomas, é sinal que ele está com sintomas de uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí essa doença ela vai fazendo com que o paciente tenha cansaço, muitas vezes cansaço começando aos esforços mais acentuados, aos médios, e até cansaço aos pequenos esforços. Para que a gente possa tratar esse tipo de doença, a gente precisa primeiramente cessar o tabagismo. Quando a gente cessa o tabagismo, a qualidade respiratória ela já melhora em uma semana. Então a tosse ela se torna menos ou mesmo desaparece, a quantidade de secreção ela tende a diminuir. Então a primeira linha de tratamento é a gente tentar abandonar o tabagismo, mesmo num paciente idoso que fumou muitos anos, e as pessoas têm a ideia de que já fumou muito tempo, não vale mais a pena, mas a qualidade respiratória dele vai melhorar. Então é a primeira linha de tratamento. A segunda linha de tratamento é a gente tratar a própria doença. Quando você faz aquelas bombinhas, você faz fisioterapia respiratória, você faz as medidas que são o tratamento para a doença, a DPOC, o paciente tende a diminuir os sintomas, a tosse tende a diminuir a quantidade de secreção, tende a melhorar o cansaço. Então são as medidas iniciais, além de vacinação para influenza, vacinação agora para Covid, vacinação para pneumonia. Isso faz com que o paciente, mais provavelmente o cigarro levou a esses sintomas de DPOC, com tosse, secreção eventualmente muito cansaço. Tratar a doença retira os sintomas. É natural o organismo ele querer expelir aquilo que ele tem de estranho dentro dele, e isso é através de um mecanismo de tosse e da produção de secreção para colocar para fora esses micro-organismos ou poeira, alguma coisa que possa estar levando ele a se defender. Então, parar de fumar, tratar, investigar se é realmente uma DPOC. Agora sim, quando o paciente já tem, Marcos, a doença, a gente tem, os pacientes, os familiares têm que ter muita atenção nessa quantidade de secreção. Existem alguns critérios que a gente considera como exacerbação, ou seja, aquela doença ela agudizou, ela piorou, ela está num quadro crítico. Então, quando a cor da secreção ela muda, por exemplo, ela é uma secreção esbranquiçada e a secreção começa a ficar esverdeada ou amarelada, isso é um sinal de exacerbação, e isso tem que ir logo para o médico, que provavelmente vai precisar tomar antibiótico e outras medidas devem ser tomadas. Ou quanto a quantidade de secreção ela aumenta, se ele tem uma quantidade X e ela começou a aumentar, a DPOC exacerbou. Além, logicamente, do cansaço, que quando piora, essa DPOC, esse enfisema pulmonar, essa doença no pulmão, é necessário tomar uma medida mais imediata. Tem o tratamento a longo prazo e tem o tratamento nas exacerbações, que é quando o paciente tem uma crise. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos e doutor Belis. Doutor Belis, qual é a diferença entre Alzheimer e demência? E aí, doutor Belísio Neto? Boa pergunta. Essa pergunta, a gente abre umas caixinhas no Instagram e sempre as pessoas perguntam, a gente imagina que todo mundo já sabe, mas não. É o básico que às vezes não fica claro, né? Que as pessoas não entendem, porque a gente talvez não esteja se expressando bem. Bom, demência é o nome geral, vamos assim dizer, o nome geral de todo déficit cognitivo, ou seja, o paciente quando começa a esclerosar, assim vamos dizer, a caducar, ele tem uma demência, né? É a perda da cognição, de alguma área da cognição associada a algum prejuízo numa capacidade de vida diária dele. Se ele está tendo, e aí esse déficit da cognição geralmente é na memória, mas pode ser em outras áreas,
verificado num teste que a gente faz, e as capacidades dele conseguir resolver, gerenciar a própria vida, desde conseguir fazer uma ligação, conseguir dirigir, ou mesmo mais acentuado nas básicas de tomar banho. Então a perda de cognição com perda de avidez, ou seja, atividades de vida diária, capacidade de gerenciar a própria vida, isso denota um quadro de demência. O paciente esclerosou, o paciente está caducando, mesmo que seja em fase inicial. Agora existem vários tipos de caduquice, né? Existem vários tipos de demência. Existe a demência mais comum, que é a demência por doença de Alzheimer. Existe a demência vascular, existe a demência mista, que é quando tem o Alzheimer com outra demência. A vascular é aquela ocasionada geralmente por doença na circulação do cérebro, após AVC, ou mesmo com micro isquemias no cérebro, então é outro tipo de demência. Tem a demência por doença de Parkinson, aquele paciente que tem Parkinson muitos anos, no final ele começa a caducar, então é uma demência ocasionada pela doença de Parkinson. Tem a demência causada por doença de Lewy, não? Doença de Levy, por corpúsculo de Levy, é uma outra característica. Então demência é o geral, né? A caduquice. Agora, o Alzheimer é um tipo de demência. Então, a gente, quando fala demência, geralmente a gente está englobando o Alzheimer e várias outras doenças que também cursam com demência. Então, a caduquice é o Alzheimer. Aliás, a caduquice é a demência, é o geral. Agora, um dos tipos, e a mais comum, em torno de 60% das demências, é a demência por doença de Alzheimer. Mandar um forte abraço aqui para os nossos amigos queridos, estavam sumidos, família preocupada, mas graças a Deus deram o ar da graça, o Edson Veras e o Edinaldo, né? E Absalão, né? Então, mas graças a Deus... Três São Paulinos. Não sei porquê, depois da vitória do Flamengo no final de semana. Sumiram. Acho que a internet tá com problema na casa só dos São Paulinos. O familiar do Veras ligou para mim, que notícia de Edson Veras, não sei, mas apareceu. Parece que faltou energia e internet, não foi na casa dele. E assim, hoje tem Liberta, né? Hoje tem jogo. O coração difícil, já começa a bater forte. Então, querendo dizer que... A gente já começa com 2-0, mas pé no chão. Pé no chão. O flamenguista é humilde. Pra quem já levou 3-0 do América do México. Só que Dorival tá nos ensinando a perder um pouco a humildade, mas não pode. Tá sendo difícil. Tá difícil segurar a humildade, mas a seleção tá bonita. Tá bonito o jogo. O Vidal, vou dizer uma coisa, o cara é um craque. Rapaz. E quando estrear... É hoje, mano. Quando Cebolinha pegar ritmo de jogo, quando parece que vem agora o que vem agora, o Oscar, né? Rapaz, não vai caber de tanto jogador craque, né? Mas vamos ganhar. Parece que querem contratar até o Cristiano Ronaldo, não sei, mas tem essa conversa de Neymar, Cristiano Ronaldo, tem por aí. Não sei, vão brigar por uma vaga. Pé no chão. Para tirar a rascaeta daquele Pé no chão, porque... Tranquilidade, sabe que em futebol tudo pode acontecer, né? Depois a gente não esteja vestindo a camisa dos outros times aqui. E eu não quero amanhã começar o programa dizendo que o Flamengo saiu da Libertadores, pelo amor de Deus. Você sabe que teve uma aposta, né? Minha e de Dr. Antos. Não sabe não, qual foi? Foi uma camisa. Teve uma aposta lá no grupo, que a gente vai... Quem terminar na frente... Mas não, faz essas... E apostamos também como o Flamengo passou do Atlético Paranaense. Da outra vez aqui eu passei o programa inteiro com a camisa do Palmeiras. Até hoje os caras Não, mas no caso eu não vou vestir. Eu vou, por exemplo, se eu perder a aposta, eu dou uma camisa do Palmeiras aí. Entendi. Se ele perder a aposta, ele me dá uma do Flamengo. Tá ok, então. Forte abraço, beleza. Obrigado pelo seu participação. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira. 7h49.